Bom, boa tarde a todos. Falar um pouco sobre câncer de pulmão, principalmente focar a maior parte na discussão dos critérios de atribuição diagnósticas associados à exposição ao asbesto. Nessa slide vocês podem ver o conjunto de doenças associadas à exposição ao asbesto. São as doenças da pleura, várias que foram comentadas aqui, e os diversos tipos de cânceres, inclusive aqueles no qual existe uma associação, mas ainda não uma relação de causalidade, que é o caso da faringe, estômago e o câncer de colo retal. O comitê da IARC ficou dividido ao meio, se atribui ou não ao amianto. A primeira descrição publicada, eventualmente pode ter como a outra que eu não garimpei, foi em 35, do Lynch, uma descrição de casos de câncer de pulmão, seguido de outras descrições, depois os primeiros estudos no início de 50, e em 55, esse é o estudo do Richard Doll, evidenciando o aumento de câncer de pulmão, do risco em indivíduos que trabalhavam expostos a amianto, especialmente entre os que tinham asbestose. Essa aqui é o impacto atualmente em 2016, são as estimativas de várias doenças, das várias doenças provocadas pelo asbesto. Eu chamo a atenção aí em vermelho o câncer de pulmão. A incidência global no mundo todo, 2 milhões de novos cânceres em 2016. A prevalência significa o quê? Que neste ano existiam vivos 2.840.000 pessoas com câncer de pulmão e 1.710.000 óbitos, sendo que destes 182.000, um pouco mais de 10% eram atribuídos ao asbesto. Esse gráfico chama a atenção de que, apesar dos avanços dos métodos de diagnóstico e de tratamento, a curva de incidência e mortalidade é muito próxima. Tanto é que a gente tem uma incidência de 2 milhões de casos novos e apenas 2.800.000 é a prevalência, né? Mostrando que é um câncer à semelhança de outros, como câncer de rim, câncer de pâncreas, de alta mortalidade ainda. O Brasil, a incidência para 2015 estimada em 31.000 casos, sendo 24.500 óbitos, a terceira causa de óbitos de câncer no Brasil. Isso já foi falado de manhã, ou seja, o IARC considera todas as fibras de amianto cancerígenas. Aqui é um exemplo de mina e alguns produtos onde são utilizados o amianto. Importante falar que quem para de usar amianto tem um passivo grande. Se vocês pegarem a periferia inteira de São Paulo, é cheia de casas com telhas de amianto e caixas d'água, além dos depósitos localizados nas mais diversas regiões. O câncer de pulmão associado ao decorrente da exposição ao asbesto, o risco varia em função de alguns indicadores. Por exemplo, quanto maior a exposição acumulada ao longo dos anos, o risco é maior. Não há evidência, diferente do mesotelioma, suficiente para dizer que existe uma diferença de potência entre as fibras para causar câncer de pulmão. Todas as fibras mais longas aumentam o risco, mas as fibras menores também têm risco aumentado. E não há um limite de exposição seguro. A asbestose aumenta o risco, provavelmente porque a carga de exposição foi maior, e o tabagismo aumenta e a cessação faz diminuir esse risco. Esse já foi mostrado pelo Eduardo. Para o amianto é a mesma corte, essa é uma relação cumulativa de exposição à crisotila e o risco de óbito por câncer de pulmão. Esse é um outro estudo, também já quase 9 anos, publicado estudo feito na Carolina do Norte,
E vocês notem aí o risco associado a câncer de pulmão, mesotelioma, asbestose, numa cor também dispostos a crisotila. Esse estudo mostra que não existe, principalmente, ou seja, não existe uma diferença significativa de risco, de razão de mortalidade. Eu passei os slides por inglês e sempre ficou faltando alguns que estão em português, então, mas tudo bem. Vocês notem que o risco em geral dobra neste caso verificado por esse estudo. Essa é uma corte chinesa mostrando também a exposição à crisotila e o risco de câncer e doença respiratória. Vocês estão vendo que a história do amianto light parece que não é bem assim, como apregado por alguns. Isso aqui é uma coisa importante. É um estudo que evidencia, estudo recém-publicado em 2017, que mesmo exposições muito baixas, a uma exposição cumulativa de 1,2 fibras tem o risco de câncer aumentado. Acima de 0,5 fibras ml ano, você começa a aumentar o risco de câncer de pulmão. Então isso é uma coisa importante, porque isso remete também para as novidades dos estudos recentes de cigarro, que mostra que quem fuma menos de um cigarro por dia também tem risco de câncer de pulmão aumentado. Então a história de limite seguro e de exposição controlada vai bastante por terras a cada vez que os estudos vão sendo realizados. Vocês notem aqui um outro aspecto importante, é a associação entre exposição a amianto, no caso de crisotila, tabagismo e câncer de pulmão. E nitidamente é uma associação dose e resposta, tanto em não fumantes, como nos indivíduos fumantes. Vocês podem ver só os indivíduos que têm e um gradiente de exposição entre baixa, média e alta exposição. O estudo aqui, eu pensei que ele ia mostrar isso pela manhã, do professor Markovic, é um importante estudo publicado em 2013, mostrando, é um estudo com 2.300 expostos ao asbesto, comparado com 54.000. Esse gráfico talvez fique mais fácil de vocês visualizarem. Embaixo à esquerda, indivíduos não fumantes, tá certo? E claro que expostos ao amianto. Sem asbestose, o risco de câncer de pulmão 3,6, e com asbestose é maior, evidentemente, porque a carga de exposição foi maior. Mas quando esses indivíduos fumam, são fumantes, estou me atrapalhando um pouquinho aqui, porque, bom, vocês notem que sem asbestose, fumantes, passa de 3,6 para 14, e de 7,4 para 36,8, mostrando o efeito mais do que aditivo, ou seja, não é a soma dos dois riscos para aumentar o risco para câncer de pulmão. Uma coisa interessante que eu resolvi, o Plutarco, que fez aquela série de livros, histórias, vidas comparadas, vidas paralelas, falava que o cérebro não é um vaso para ser enchido, e sim uma fonte de luz a ser acesa. E parece que isso é difícil da espécie humana utilizar um pouco essa frase dele, esse ensinamento. Porque existe um paralelismo muito grande, na minha opinião, entre a história do tabaco e do amianto, como vocês podem ver nesse slide. Desde a falácia do cigarro light, ou agora, mais recentemente, na última década, do amianto light de limite seguro de exposição. Esse trabalho de 2016, publicado no JAMA, mostra que os indivíduos que fumam menos que um cigarro por dia tiveram um risco de quase 70% de ter câncer de pulmão. E os indivíduos que fumavam de 1 a 10 também tinham progressivamente o risco de câncer aumentado. Esse estudo feito na Inglaterra com 1.200.000 mulheres,
nessa faixa etária, vocês notem que mesmo que a amplitude do gráfico não vai ver, mas fumando menos que 1 cigarro por dia ou 2 cigarros por dia, você tem um risco de câncer de pulmão aumentado e existe uma relação dose-resposta evidente. E para o câncer de pulmão e amianto, note que uma exposição cumulativa de 4 fibras anos, muito menos do que os comentados até recentemente, vocês notem que tem um risco aumentado para câncer de pulmão. Então isso é importante, esse aqui é o estudo já citado, mostrando que baixas doses de exposição podem estar associadas a um risco aumentado segundo estudos mais recentes. Por que ocorre o câncer de pulmão? Quando nós inalamos as fibras, se elas forem em pequena quantidade, em pouco tempo, eventualmente o nosso corpo consegue, através do sistema mucociliar, fazer alguma limpeza. Se for em quantidade maior e as fibras forem permanecendo mais longas, há uma dificuldade de fazer essa limpeza pulmonar. Vocês podem notar nessa figura, um desenho do livro do Krieger, o que acontece quando você tem uma exposição chamada pequena, leve, transiente. Eventualmente você pode ter uma capacidade pulmonar de você limpar, fazer o clearance das partículas inaladas, e se a exposição persiste ou é maior quantidade, isso vai provocando uma reação inflamatória e vai alterando a estrutura do pulmão, como o professor Eduardo falou recentemente. O amianto tem uma capacidade de, quando ele entra em contato com as vias aéreas, macrófagos e células epiteliais, ele provoca a formação de espécies reativas de nitrogênio e modifica a permeabilidade das células. Sai cálcio, sai potássio, e você faz com que isso, e uma parte do amianto que entra na célula, você com isso desestabiliza a ribossoma, libera mais espécies reativas de nitrogênio, de oxigênio e nitrogênio, e você, através desse chamado inflamasoma é uma sopa de proteínas que funcionam como um sensor de estresse. Existe uma agressão ao pulmão, esse sensor dentro da célula, estou sendo agredido, ele se ativa, essas proteínas, e vão, por exemplo, ativar a caspase, que vai fazer a piroptose, que é uma apoptose e necrose concomitante, que favorece, por exemplo, a fibrose, ou vai estimular uma série de mecanismos inflamatórios que vão provocar as doenças todas associadas ao amianto, como a outras partículas carcinogênicas, como estão nesse slide que vocês podem ver aí. O que eu acho que são os critérios principais, eu acho, claro, a literatura e eu também, para o diagnóstico e atribuição ao asbesto. Primeiro, óbvio, o diagnóstico de câncer, isso eu não vou detalhar aqui, porque para começar a discutir a atribuição, você tem que ter câncer, óbvio. Mas a questão fundamental é a história de exposição, seja ocupacional, ambiental ou doméstica. Ou informação sobre o trabalho, ou o ambiente de vida, etc. Latência, ou seja, evidentemente o câncer de pulmão não surge de uma hora para outra. Existem cânceres de pulmão associados à exposição bis-clorometiléter, clorometiléter, que foram câncer de pequenas células que ocorreram depois até meses ou poucos anos de exposição. Mas ao amianto, a maior parte dos cancerinos, a latência é mais de décadas para ele ocorrer em geral. E você também usa alguns marcadores de exposição quando o trabalhador, o indivíduo, não tem nenhuma informação sobre o trabalho ou o ambiente dele que possa levar a essa suspeição. Para fazer o diagnóstico de câncer de pulmão, não vou me detalhar, nós fazemos com o exame de imagem, punção, biópsia se tiver derrame pleural, biópsia de gânglios axilares, supraclaviculares, cervicais, mediastinoscopia, biópsia transtorácica guiada por tomo. Como vocês podem ver, aí existe uma quantidade enorme e a avaliação histológica e de imunistoquímica quando necessário. Eu vou começar agora a falar um pouco sobre os critérios que o grupo de Helsinki sugere e vou tentar discutir um pouco as minhas discordâncias
apesar das minhas limitações óbvias, mas é que eu acho que há uma confusão entre o que os estudos epidemiológicos mostram e quando você vai abordar o indivíduo. E segundo, o que o Eduardo chamou aqui a atenção, uma certa confusão que está orientando a atribuição diagnóstica, pensando muito na monetarização do risco, ou seja, no pagamento de dinheiro dos seguros. E aí você acaba, os médicos, se envolvendo e tomando partido e escrevendo as coisas que dá margem a uma confusão danada, que, na minha opinião, obviamente, vai mais em benefício da empresa do que do paciente vítima de uma doença. Todos os tipos de câncer histológico estão associados ao asbesto, há uma concordância sobre isso. A localização não tem importância, se é lobo superior, médio ou inferior, a maior parte dos tumores são em lobos superiores. O risco aumenta com a dose, a exposição cumulativa também aumenta, mas ele já sugere que é o principal critério de atribuição. Ou seja, eventualmente mais do que a história ocupacional. E começa uma discussão de fibras, etc., tempo, risco, para fazer atribuição. Isso vai criando uma armadilha, na minha opinião. Por exemplo, não leva em conta os estudos que mostram que baixa exposição também pode ter risco. Uma outra questão é que a história ocupacional é o melhor indicador, mas tem que ter a informação sobre fibras, anos de exposição. Quem é que tem a concentração ambiental medida, fiscalizada pelo interessado aqui no Brasil ou na maior parte do mundo? Então isso tem que ser pensado quando você, médico, escreve e propõe essa discussão. Depois diz que placa pleural é um indicador, mas individualmente não é suficiente para atribuição. Ou seja, o Capitani mostrou alguns estudos que mostram claramente que há um risco aumentado porque a pessoa inalou a fibra de amianto. Ele sugere também que usem como indicador de alta probabilidade a contagem de fibra complementar à história ocupacional de fibras ou de corpos de asbesto no tecido ou no lavado. E que cada laboratório estabelece os critérios de referência de acordo com o país e a cidade e a região onde ele é assim localizado. É muito fácil, quando eu tenho essa radiografia, que vocês notem que tem espessamento pleural, placas pleurais, etc., e no indivíduo que tem asbestose e espessamento difuso. Fazer o diagnóstico caso ele apareça com câncer de pulmão. Ou nessa senhora que trabalhava com pedra-sabão. A quantidade é uma pessoa que tem asbestose e placas pleurais. Se ela tiver um câncer de pulmão, provavelmente não vai ter muita divergência para fazer a atribuição diagnóstica. Ou esse aqui, que é uma senhora que polia o teto da casa dela algumas vezes no ano, durante vários anos, para deixar bonitinho, brilhando, sem aquelas coisas pretas que vai ficando ao longo do tempo da sujeira habitual. E vocês notem que depois de 42 anos de latência, 20 anos de limpando aquilo, com a situação cheia de placas pleurais e também de asbestose domiciliar. Esse é um trabalhador da Brasilite, também tem, eu vejo que tem asbestose, placas pleurais, não teria dificuldade diagnóstica. Esse aqui é a mesma coisa, mas veja nesse caso, eu queria chamar a atenção, ele teve conosco recente, 71 anos, trabalhou 8 meses e tem asbestose, há 50 anos atrás. Então o Eduardo chamou a atenção, provavelmente naquela época a exposição foi muito intensa e ele tem essa situação. Então tem que se levar em conta uma série de aspectos antes de escalar. 8 meses não pode ser fibrose provocada pelo amianto. A necessidade de você levar em conta o período, o tempo que ele se expôs, além da latência. Esse é um paciente da metalúrgica Barbará, que é do grupo, ou foi do grupo Sangoban, se não me engano. Aí vocês notem nessa radiografia uma opacidade na região superior do hemitórax esquerdo, além de placas pleurais. Evidentemente, ele trabalhou na época, ele se lembra de que
tinha poeira, mas não tinha informação exata do que se ele mexia com amianto ou não. Você vê que o indivíduo tem um câncer de pulmão, nesse caso foi feito o diagnóstico de câncer de pulmão, e tem placas pleurais bilaterais. Eu atribuo isto ao amianto ou não? Ele não tem uma informação precisa sobre a exposição dele, mas eu tenho placas calcificadas em cima do diafragma e tem um tumor do pulmão. Esse indivíduo é fácil, ele trabalhou na Eternit, tem asbestose e tem uma massa aqui no lobo direito. Então eu tomo esse caso aqui, por exemplo, também é um indivíduo que trabalhou na Eternit durante 22 anos, tem um câncer de pulmão e tem alterações no parênquima. Não tem alterações na asbestose, mas eu tenho placas pleurais e nesse caso como foi feito um lavado para fazer diagnóstico, se verificou que ele tinha corpos de asbesto no lavado, mas podia não ter corpos de asbesto. Eu daria ou não o diagnóstico? Eu daria o diagnóstico, como foi dado. E esse paciente que trabalhou na Eternit de 76 a 91, foram 15 anos, e ele fumou até os 37 anos de idade. Em 2001, tinha um nódulo pulmonar, visto na tomografia, era um adenocarcinoma, o diagnóstico, foi feita uma pneumonectomia em 2002, logo depois do diagnóstico. Uma latência de 25 anos após o início da exposição. Ele não tem asbestose e nenhuma alteração pleural. Eu dei o nexo para esse paciente. Ele trabalhou 15 anos, de 76, tinha 25 anos de latência e tinha uma história de exposição, embora não tinha marcador de exposição e nem feito contagem nenhuma. Em 2003 ele surge com um novo nódulo, que é este aí. O paciente ainda está em acompanhamento. Felizmente a doença é pouco agressiva no caso dele. Bom, continuando a discussão do critério de Helsinki, ele diz, não precisa de todos os critérios sugeridos para você fazer. Você pode ter desde que uma exposição significante de crisotila, um baixo número de fibras, mas longa latência, você pode fazer atribuição. A presença de corpos de asbesto, de tecido, etc. E o tabagismo não descaracteriza. O que os críticos têm discutido, o Colégio Ramazzini, o professor Landrigan, acho que o Frank, que não está, acho que está na outra reunião, não está aqui presente, é que o critério de Helsinki está baseando, em alguns autores, não só eles, em outros artigos, muito na informação sobre corpos de asbestos ou contagem de fibras no tecido para fazer a atribuição daquele câncer à exposição ao amianto. O critério de Helsinki também usa um procedimento de microscopia eletrônica, eu não sou experto no assunto, mas que de baixa magnificação, que é criticado mesmo para se você quiser avaliar a contagem de fibras. O critério também esquece que numa grande parte dos casos de mesotelioma você encontra fibras crisotila na pleura. E também o critério postula que existe um certo limite para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Ou seja, um limite, não existe, ou seja, existe um limite seguro, digamos assim. E esses autores concluem com essas recomendações, uma delas de fazer a revisão do critério de patologia utilizado, conforme Eduardo já... que é essa discussão aqui, o grau zero de fibrose, que era considerado... Desde 82, o grau zero não tinha fibrose associada com bronquíolos e o professor Vitor Rogli, o grupo de patologistas, coloca o grau zero como uma doença de via aérea aos expostos ao amianto. Eu acrescento alguns comentários adicionais. As empresas e os governos não tomaram providências para sequer avaliar o grau de exposição, não teve vigilância e nem informação para o trabalhador. E eles informam que os trabalhadores não sabem informar adequadamente porque a memória não lembra, porque não tem conhecimento, o que pode até ser verdade e em muitos casos é mesmo.
E alguns casos, como o próprio esse artigo de 2007, assinado, o primeiro autor é o Gibbs, e que além disso os trabalhadores tendem a superestimar a exposição quando falam ao médico para poder ganhar um prêmio do seguro. E, portanto, nesse caso, o artigo do Gibbs informa que só quem tem asbestose é que deve ter atribuição de critério de câncer de pulmão. Ou seja, para ter câncer associado, estou terminando. E, na dúvida, faz a contagem de fibra. Ok? Eu concluo, eu digo o seguinte, não se pode fazer com que o trabalhador se submeta a uma biópsia para saber se tem fibra ou corpos de asbesto, se o Estado e a empresa não deu informação sobre o ambiente. Por que tem que recair sobre o indivíduo ser submetido a um procedimento cirúrgico para confirmar na carne dele aquilo que ou os governos ou as empresas não fizeram? Então não faz sentido isso. Ou seja, isso é uma iatrogenia e não pode recair sobre um terceiro ou uma omissão, seja da empresa ou do Estado. Então os responsáveis não têm senso nenhum você fazer esse tipo de procedimento, pelo menos na minha opinião. Muito obrigado.